Clínica Divertidamente, ofertamos muito mais do que um tratamento. Aqui, cada criança é tratada com muito amor e carinho, com atendimento humanizado. Nossos profissionais são extremamente especializados. Aqui, nossos profissionais são especializados para atender todas as necessidades: autismo, TDAH, paralisia cerebral, síndrome de Down, entre outros. Acreditamos que cada avanço merece ser celebrado e cada conquista deve ser compartilhada com muito carinho. Se você busca um espaço acolhedor com profissionais que cuidam com muito amor, aqui é o lugar certo. Eu sou a Bruna, eu sou psicóloga e eu sou Divertidamente. Olá você, amigo e amiga internauta, estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso podcast. Que prazer, que alegria estar com você em mais uma oportunidade. Este é o episódio de número 94 e hoje eu recebo aqui com muita satisfação, muita alegria, o João Lopes e o pastor William Passig. Vou começar aqui com o João. João, seja bem-vindo. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos os internautas do Noticidade. Quero agradecer mais uma vez o Douglas pela oportunidade, né, Douglas? Sempre de portas abertas. Cumprimentar aqui também o pastor William Passig, bênção de Deus esse homem, né? Que Deus enviou aqui para nossa cidade para trabalhar nessa questão da dependência. Maravilha. William Passig, pastor da Igreja Luterana de Sidrolândia, seja bem-vindo, prazer. Isso aí, obrigado, Douglas. Uma boa noite a todos, né? Prazer estar aqui com vocês. Segunda vez já nesse podcast aí, né? Muito legal. Vamos compartilhar um pouco sobre o tema de hoje. Eu acho que vai ser bem legal, bem edificante conduzir essa conversa aí, né? Maravilha. Lembrando a você, amigo internauta, que você pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários e eu te convido também a compartilhar essa live para que a gente possa alcançar mais pessoas, porque hoje temos uma mensagem edificante, muito importante, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu quero agradecer aqui o oferecimento da eForte Incorporadora, do Nutrimais Atacado, da IVRnet, da Clínica Divertidamente e também do restaurante Que Delícia. São os parceiros aqui do nosso podcast. Muito obrigado a todos aqui pelo apoio de sempre. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre a Cruz Azul, né? A Cruz Azul que está chegando em Sidrolândia por meio de vocês, né? E eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso. Primeiro, antes da gente entrar no tema da Cruz Azul, né, que é um grupo aí que está chegando em Sidrolândia para auxiliar, né, as famílias e também os dependentes químicos, eu queria que você se apresentasse, né, para quem ainda não conhece, o João Lopes, que é lá da Associação Reabilitar Cristolândia, né, João, que está aí nesse desafio e já alcançando muitas vidas, né? Queria que você falasse um pouquinho da Associação Reabilitar e se apresentasse aqui para a comunidade de Sidrolândia e de toda a região. Boa noite mais uma vez, sou João Lopes, né? Vice-presidente da Associação Reabilitar Cristolândia, associação essa, né, que Deus colocou no nosso coração para ajudar, né, o povo da nossa cidade, né? Associação essa voltada para a dependência química, né? E pessoas em vulnerabilidade. Esse trabalho vem crescendo muito
né? Graças a Deus, muita procura, né? De pessoas querendo ajuda, mas também tem aquele lado ruim que é muita gente, né? Nessa situação da dependência química. E a Associação Reabilitar Cristolândia está de portas abertas para a nossa sociedade, né? Para ali estar encaminhando para um grupo de apoio, encaminhando para uma comunidade terapêutica, para um tratamento da dependência química, né? Seja ela do álcool, né? Da droga. Eu sou um testemunho vivo, né? Do que Deus fez e pode fazer assim na vida de um ente querido que você tem aí na sua casa. Pode nos procurar, é a Associação Reabilitar Cristolândia. Está de portas abertas para ajudar a nossa população. Maravilha. E o pastor William Passig já esteve aqui no nosso podcast, né? Falamos bastante também sobre isso, né? Sobre os vícios. Foi um episódio muito legal, né, pastor? E eu queria que você reforçasse aqui, né, a sua apresentação, né, do trabalho que você tem feito aqui à frente da Igreja Luterana de Sidrolândia, né? Bacana. Então, como o Douglas já disse, né, eu me chamo William Passig, tenho 26 anos, esposo da Duda, pai do Kalel, que está aqui fora, inclusive, e mais um bebê que está a caminho, né, a gente ainda não sabe o que é, e agora há 2 anos como pastor da Igreja Luterana de Sidrolândia. Tá trabalhador, né, pastor? Não, a gente faz o possível, né, missionário também pela Missão Evangélica de União Cristã, a MEUC, né. E tive a experiência, apesar de nunca ter, assim como o João teve, né, com a dependência química e o álcool, mas de ter trabalhado por, né, quase 3 anos entre estágio, voluntariado e contratação no Centro de Recuperação Nova Esperança, em São Bento do Sul, que é uma comunidade terapêutica, né, e de lá eu vim para a Sidrolândia, né, e chegando aqui a gente se depara, né, com toda essa dificuldade que nós temos na cidade, né, muito forte a questão de uso. Tu vê assim o vício, né, muito presente na comunidade, na cidade em si. E foi uma coisa assim que de cara Deus despertou meu coração há 2 anos atrás, falou, algum dia nós precisamos fazer alguma coisa, né, e a gente sentou os pés aqui e aos poucos foi conduzindo isso, também conhecendo o João, né, numa dessas ele comentou a história de vida dele, também do projeto que ele tem, né, de captar pessoas para tratamento e tudo mais. Falei, João, e se a gente fizesse um grupo de apoio para trabalhar com o pessoal que sai da comunidade terapêutica, quem de repente precisa de ajuda e ainda não está num tratamento, ou especialmente os familiares que muitas vezes também precisam dessa ajuda e apoio, né? Então, essa tem sido a nossa proposta, em grande medida também a conversa nossa dessa noite aqui, né? Maravilha. Pastor, aproveitando já que você está falando aí, explica o que é Cruz Azul. Muito bem. Como eu disse, eu tive a oportunidade de trabalhar por esse tempo, né, no Serene, e o Serene é uma comunidade terapêutica ligada a uma organização que existe a nível mundial, chamado Cruz Azul, né? A Cruz Azul foi fundada em 1877, por um pastor luterano também, chamado Luiz Lucien Rochat, né? E era alguém também que não tinha essa questão da dependência química e alcoólica, mas assim se empatizou, né, com a dor dos familiares, das pessoas afetadas naquela circunstância pelo álcool. E hoje a Cruz Azul ela está em mais de 40 países ao redor do mundo, né? E no Brasil, além de trabalhar com grupos de apoio, tem outros trabalhos de prevenção, projetos, né? Tanto no pós e também no pré, né? De trabalhar com crianças, nesse sentido tem sido muito legal. E grupos de apoio especificamente existem mais de 170 no Brasil hoje. E esse é o primeiro que nós vamos começar aqui no estado do Mato Grosso do Sul, né? Então tem sido essa a nossa proposta, né? E o grupo de apoio da Cruz Azul ele é legal nesse sentido porque ele une 2 coisas que para nós são indispensáveis no tratamento da dependência química, né? Que é a combinação da fé cristã, não desprezando isso, que a gente crê também que Jesus é o caminho e a libertação, né? Mas também o olhar para o ser humano integral, ou seja, o cuidado emocional, o cuidado físico, o cuidado também social, o familiar da pessoa, né? Não somente uma questão espiritual, mas que olha para um todo, né? Essa é a proposta da Cruz Azul e é algo que a gente quer trazer e também trabalhar em conjunto, em parceria aí em Sidrolândia, né? Maravilha. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que está chegando aqui. Jová Antunes, sempre com a gente nas nossas lives, né, Jová? Aquele abraço aí, muito obrigado pela audiência. Tati Padilha, Rosana Souza, Elisângela Lustosa também, uma bênção nesse grupo de apoio, disse ela. Lenoir também está com a gente aqui. A Jaqueline Souza
E também a Vanessa Brito, acaba de chegar por aqui, né, Vanessa? Que Deus abençoe a todos, amém. Vanessa, obrigado aí pela audiência. E se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários que a gente vai estar trazendo aqui para os nossos entrevistados, tá bom, pessoal? E, João, uma coisa que tem sido muito difícil aqui já há muitos anos em Sidrolândia é essa questão da dependência química, seja ela do álcool, né, que destrói famílias, casamentos, destrói gerações, porque daí entram as confusões com filhos, né, por causa do vício no álcool e também por causa do vício nas drogas, né. A dependência química ela é devastadora em todos os sentidos, né. Hoje nós tivemos aí a apreensão de drogas pela Polícia Civil, o fechamento de uma boca de fumo, né, e a gente sabe que a polícia, ela às vezes não consegue ser tão operante, né, a gente não vê isso todo dia, principalmente em Sidrolândia, por causa da falta de efetivo. Então, isso facilita o crime organizado a atuar e a cooptar cada vez mais famílias e pessoas, né, para poder fazer parte do crime, da venda, né, e também gerando cada vez mais viciados, né, fazendo aí uma cadeia, digamos assim, né, que não tem fim, né, e por mais que a polícia seja atuante, mais difícil continua, né, porque vai brotando bocas de fumo na cidade. Então fica muito complicada essa situação. E aí vocês criaram, né, esse trabalho, o Cristolândia, o pastor já tinha essa experiência e vocês uniram forças então para criar esse grupo de apoio. Como que vai funcionar isso? Então, Douglas, o Cristolândia, né, é uma associação na qual nós montamos para trabalhar, né, já aquela pessoa que já está no vício. Não cabe a nós, né, estarmos ali combatendo o crime organizado. Isso claro, não compete a nós, né? Mas estamos, né, trabalhando nessa questão de ajuda, estender uma mão para uma familiar, nesse grupo de apoio que se abre agora, sexta-feira. Né? Não, mas permita interrompê-lo. Se, por exemplo, você disse que não cabe a vocês, né, combater o crime organizado, né? Mas de certa forma combate. Isso, normalmente. De forma espiritual também, até porque se todos se converterem, quem que vai usar droga? Quem que vai comprar? Não vai ter mais viciado. Verdade. Seria um sonho, né? Não, lógico, diretamente não, né? Mas, né, nós torcemos aí para que isso diminua, acabar, não vamos falar que vamos acabar, né? Mas vai diminuir, sim, em nome do Senhor Jesus. Igual eu estou dizendo, nossa missão aqui na nossa cidade é igual o pastor William falou, estender a mão para o dependente, estender a mão para a família, capacitar ali ela, né pastor? Para estar ali orientando elas e do dependente ali encaminhando ele para um tratamento, o grupo de apoio também, nesse qual nós já estamos aí, como eu estava dizendo, vai abrir ali na sexta-feira agora, às 7 horas, 19 horas da noite. Então cabe a nós isso aí, e também a prevenção, o que queima no nosso coração. Estive falando com o pastor William de ontem para cá, a gente trabalhar também a prevenção nas escolas, né? Legal. Não tem, acho que a última vez eu estive conversando com o pastor William, a gente estava comentando, pela última vez que eu vi trabalhos assim na escola foi quando tinha o Proerd. Daí depois disso não teve mais nenhum trabalho de prevenção. Mas a gente já vamos se capacitar também, né, pastor William? Com o pessoal da Cruz Azul, no qual vai dar uma capacitação para nós. Em breve nós estaremos atuando também na escola com o trabalho da prevenção, né? Então, é essa a nossa missão. A Cruz Azul, juntamente com a Associação Reabilitar Cristolândia, quem precisar de ajuda pode nos procurar, que nós temos o caminho, né? Que igual o pastor William falou também, o espiritual, o caminho principal que a gente encaminha é Jesus Cristo. Esse se liberta, esse sim vai fazer a obra por inteiro. Positivo. O Jarlan está aqui com a gente também, Palmas, né, juntamente aí com a Gláucia, é um perfil casal, né, o Jarlan e a Gláucia. Está com a gente aqui também a Gislaine Lopes Araújo, que vai fazer parte, faz parte já desse grupo, né, pastor? Ela que é lá da Igreja Luterana, a Gislaine que é irmã do meu amigo Jefferson Araújo. A Marjorie Puertas, está por aqui também o pastor Hudson Mukiuti, lá da Oreb Church, né? Dá para fazer uma parceria com o pastor Hudson também, né? Ele sempre abençoa nós aí, gosta dessa obra aí também, parceirão Hudson. Um abraço, Hudson. Ele que também
não é mais secretário de esporte, né? Como é que chama? Como é que chama, Lucas? Fundação, né? É da fundação, né? Diretor-presidente. Mudou ali alguma Diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes. Eu sempre esqueço essa nomenclatura, mas é isso, diretor-presidente, né, Hudson? Obrigado aí, pastor, pela audiência, pela participação, e um abraço aí, pastora Bárbara, todos aí da Oreb Church. O Idemar Santos também está com a gente aqui, tamo junto, né, Idemar? A Nancy Nantes acaba de chegar aqui com boa noite, Nancy, obrigado aqui pela audiência. João, continuando contigo aqui, se eu sou, por exemplo, eu tenho um familiar que é viciado, seja em drogas, em álcool, eu tenho, por exemplo, dificuldades, né, com esse meu parente, seja pai, irmão, filho, tio, né, e estou passando por problemas, por dificuldades por causa desse familiar que é viciado. Tem aqueles também que vão para agressão, tem aqueles que furtam, né, objetos da residência, enfim, só quem tem ou teve, né, um familiar ou parente viciado em droga ou em álcool sabe a dificuldade que é, né, você conviver com isso. Muitas pessoas até fogem, né, mudam de cidade, enfim, não tem o que fazer, né? Mas qual que é o primeiro passo que a pessoa tem que fazer para procurar ajuda e, enfim, tentar sair desse buraco, digamos assim, que é o vício, né? Ainda que não é a pessoa viciada, mas que é um parente, né? Douglas, eu creio assim que o primeiro passo é nos procurar, né? A Associação Reabilitar Cristolândia se encontra na Rua Cuiabá, número 12. Vamos deixar um contato aqui também para nos procurar. A família pode nos procurar. Se o dependente não quer ajuda no momento, a família nos procure, né? Ali juntamente com o pastor William, sempre disposto a estar nos ajudando. A gente vai orientar a família, como fazer. Tem o grupo de apoio que se inaugura nessa sexta-feira, se abre nessa sexta-feira, às 19 horas. É muito importante, se a família quiser participar, né? Nesse grupo de apoio a gente vai poder estar orientando se é mais viável um tratamento, se ele, no momento, ele não quer um tratamento para uma comunidade terapêutica, ele pode também ir nesse grupo de apoio, tanto o dependente quanto o codependente, né? Então esse grupo de apoio está chegando na nossa cidade, né? É o primeiro grupo de apoio, como o pastor William disse, do estado do Mato Grosso do Sul. São mais de 150 grupos de apoio espalhados pelo Brasil, da Cruz Azul. E sexta-feira eu creio que é esse primeiro passo que a família deve dar. Ali nós vamos poder orientar, né, o que ela deve fazer. Nós vamos começar ali a oferecer um tratamento para o menino, oferecer um acompanhamento para quem está nessa dificuldade, nessa batalha do vício das drogas. Igual você disse, é muito triste, né? Já tem casos que estão roubando, furtando, e é muito triste mesmo. Eu vejo a cada dia que ali na associação, mães procurando desesperadas que os filhos estão ameaçados. Vou contar um testemunho rápido aqui. Eu levei um menino que estava todo quebrado, espancaram ele, e isso chega ao extremo ali que a família não aguenta mais, tenta até levar pela compulsória, né? Compulsória é aquela que entra judicialmente, daí judicialmente o Poder Judiciário lá decreta para levar para uma clínica, ressaltando que nós não trabalhamos com clínica, nós trabalhamos com comunidade terapêutica. Ninguém vai levar nada, ninguém forçado, né? Vai ter que ir esse menino por livre e espontânea vontade. É uma comunidade terapêutica, portão aberto, você entendeu? Nada forçado, nada de muro, mas graças a Deus, as pessoas que a gente está levando, está firmando, tem pessoas recuperadas já que a gente já está acompanhando, sabe? Então eu vejo que o trabalho está tendo fruto já, Douglas, para a honra e glória do Senhor. Maravilha. E, pastor, essa dificuldade tem atingido muitas famílias, e essa ação que vocês estão organizando, né, de ajudar as famílias de alguma forma, ela não tem preço, né? Porque o tanto que vai realmente desafogar, né, o município, por isso que eu sempre falo assim, que quando a igreja, o papel fundamental que a igreja tem, né, seja ela evangélica ou católica, enfim, mas quando a igreja ela entra de uma forma espiritual, né, com um trabalho no nome de Jesus, as coisas fluem
né, de uma forma que ninguém explica, né? Que você falou sobre a internação compulsória, né? Sobre medicamentos e às vezes aquela química pesada, né? Porque daí é droga combatendo droga, né? Daí não Droga adianta. trocando droga por droga. E isso eu acho Acho que não vai resolver, né? Eu acho que realmente a libertação ela tem que partir realmente do espiritual, né, pastor? Existe uma pesquisa até que é feita pela Cruz Azul que diz que 9 a cada 10, imagina, é um percentual grande, né, das pessoas que estão num processo de recuperação ou se recuperaram, né, reconhecem que a fé, e aqui de uma forma bem específica, a fé em Cristo, é um fator predominante, uma peça-chave na libertação, né? A gente não crê que a dependência química ela existe cura definitiva, a dependência alcoólica existe cura definitiva. É possível, sim, eu creio que Deus pode fazer, mas ela é uma doença crônica, né? É algo que está dentro daquele que vive isso, né? E ela é crônica, progressiva e fatal, né, se não ser tratada, né? Mas existe sim o que a gente chama de estabilização, né? É você, a partir da abstinência, a partir desse tratamento que você busca, dessa ajuda que você busca, você também tem esse apoio, né? E acaba também o que a gente chama também de sendo libertado disso, né? Novamente, não é uma coisa que eu sou curado, mas eu sou liberto. Eu convivo com isso, eu preciso sempre estar, né, João que passou por isso, em cuidado constante, contínuo, né? Mas é possível sim viver uma vida diferente, mesmo com o vício, né? E isso é muito importante. A proposta de trabalhar com a família, Douglas, é que muitas vezes, e é uma coisa que a gente vê nos tratamentos, e também no tempo que eu estava como terapeuta pastoral lá no Centro de Recuperação Nova Esperança, é que muitas vezes existe uma grande dificuldade das famílias, que quando aquele que se trata, né, o protagonista talvez da história se trata, ele volta e muitas vezes a família não está preparada para receber. Existe aquela ideia assim, não, mas quem usou, quem é o viciado, né, vamos dizer assim, é a pessoa. E é verdade, em grande medida a responsabilidade, as consequências são da pessoa, mas sem sombra de dúvidas, uma família que tem clareza sobre a doença da pessoa com que ela convive, que sabe como lidar, que sabe como ajudar, que sabe identificar muitas vezes alguns gatilhos da pessoa, identificar também assim algumas coisas que vão mostrando que ela está num processo às vezes de recaída, né? E conseguir ajudar, alertar, instruir, com certeza indispensável. E fora que a gente muitas vezes não se dá conta, mas o familiar codependente, ele sofre tanto quanto ou mais do que aquele que está no uso, né? E às vezes esse sentimento que existe, né, de querer tentar salvar, querer tentar proteger, adoece até mais quem está na codependência do que quem está no próprio vício, né? E precisa sim também desse apoio, desse tratamento, precisa ser liberto também desse sentimento, né? E isso é muito interessante. Então a proposta é um tratamento integral, né? Precisar de um tratamento intensivo em comunidade terapêutica, o acompanhamento a partir do grupo de apoio, são as ferramentas que a gente tem aí disposto e também quer estar caminhando juntos, né? Você falando assim, pastor, eu me lembrei, por exemplo, do meu pai, né? Meu pai, alcoólatra, né? Desde quando eu me entendo por gente, e sempre a nossa família nessa luta, né? Para poder libertar ele. E eu me lembro que todo o esforço que a gente fazia, né? Comprava roupas, né? Teve uma vez, eu me lembro que eu comprei um relógio para ele, não sei se era aniversário dele ou era dia dos pais, e eu dei esse relógio para ele, era um relógio ali, uns 500, 600 reais mais ou menos, e aí eu dei o relógio para ele, quando foi no outro dia, sem brincadeira nenhuma, no outro dia, eu perguntei para ele, pai, cadê o relógio, né? Mas eu dei assim porque eu achei muito bonito, e eu falei, cara, isso aqui vai ficar legal no meu pai, sabe, quando você tem aquele valor, né? E eu não imaginava que ele faria isso. Não, ele vai ter pelo menos um pouquinho de consideração, né? Não iria fazer isso. Cara, ele fez. Ele foi lá, ele vendeu o relógio por 10 reais. Nossa. Para beber. Ele comprou um corotinho e foi lá. E eu não fui atrás da pessoa que poderia ir atrás. Eu falei, poxa, mas não, eu deixei
mas a gente se sente assim triste, né? E dentre outras inúmeras coisas que aconteceram, né? Eu tenho um exemplo disso dentro da minha casa, que é o meu pai, né? Hoje, graças a Deus, já tem 1 ano e meio que meu pai não bebe nada. Glória a Deus. Né? Graças a Deus está tendo todo o cuidado, não precisou internar, não precisou fazer nada. Quer dizer, ele foi internado umas 3 ou 4 vezes, né? Em Campo Grande, Nioaque, Maracaju, e não ficou. Teve uma vez que ele internado, ele me ligou, né? Falando, ó, se você não vier me buscar aqui, eu vou me matar. Uau. Eu vou fugir, eu vou entrar na frente de uma carreta aqui tá facinho de eu fugir. Se você não vier aqui hoje, amanhã você não vai ter mais pai. Então, a chantagem psicológica, sentimental, a manipulação, né? E aí você, poxa, seu pai, né? A pessoa que... Eu podia falar, o problema é seu, né? Você vai pro inferno, só lamento. Né? Mas não, né? Peguei no mesmo dia, fui lá, lembro até hoje que era um domingo, ele estava lá em Campo Grande, lá num centro lá no final ali das 3 Barras, e aí fui lá e trouxe ele de volta. Então assim, uma guerra muito grande. Então eu sei muito bem o que é isso. Sim. O que é passar por isso. E hoje louvo a Deus que não tive mais nenhum problema. Eu vivia por aí, né, nas ruas aí, o SAMU me ligando, ó, teu pai tá caído em tal lugar. Daí daqui a pouco, ó, teu pai tá em tal lugar. Não te dá paz. A pessoa não tem paz. Isso. E aí às vezes as outras pessoas não entendem, João, e falam assim, ó lá, ó, é pai do Douglas lá, ó, tá lá, abandonado lá, ó, o cara, ó, o pai dele tá passando fome, ele não ajuda, entendeu? Aí as pessoas criticam ainda, não sabem o que a gente passa, o que a gente vive, né? Não é fácil segurar, né? Não, você não controla, a pessoa tem um livre-arbítrio. Não tem controle. Não tem controle. Você vai lá, deixa lá bonitinho, cara, ó, tá aqui e tal. Cara, não é uma criança, entendeu? Que você vai prender ela lá. Ele tem um livre-arbítrio, ele vai sair. Entendeu? Ele vai sair, ele vai viver, ele quer, entendeu? E aí o que você vai fazer? Uma pessoa já idosa, né? Não tem como você amarrar e segurar. O viciado é assim, né? Então realmente é muito difícil para os familiares, né? Por isso que eu acho muito importante essa ação de vocês, ela é inédita, né? E realmente vai fazer muita diferença aqui no nosso município, né, João? Glória a Deus, Douglas. Eu creio que sim, né? Famílias já que nós estamos acompanhando e a gente já está vendo o resultado. Né, com algumas pequenas orientações que nós já damos ali e pessoas já aceitaram o tratamento, né, já tanto igual o pastor William fala, a família precisa ser tratada também, né? Daí a gente vai falar isso aqui, vai falar assim, mas eu não uso droga, quem é o dependente é meu filho, eu não preciso ser tratado de nada, quem usa ele precisa, né, pastor William? Precisa e muito. Por quê? Eu vejo muitos meninos que estão fazendo, né, a parte deles. Se tratam, vão para a comunidade terapêutica acolhe, né, faz todo o tratamento com o menino, orienta, lá tem vários passos, né, nesse tratamento. Vou contar um caso aqui para vocês entenderem melhor. Tem um caso do menino que fez esse tratamento, ficou 9 meses. Na volta, o pai dele toma cerveja e ele tinha problema com álcool. Alcoólatra também. Na volta dele, 9 meses, acabou o tratamento dele, ele chegou em torno de 5 horas na casa dele. O pai dele fez a janta, isso é verídico, eu escutei ele falando isso aí. O pai dele fazendo a janta, foi num botequinho do lado, comprou 3 cervejinhas, 3 latinhas de cerveja. Falou, meu filho, tá aqui, ó, você pode tomar cerveja, você não pode tomar pinga, você é alcoólatra. Mas uma cervejinha para você jantar aqui tá de boa. Isso não vai te fazer mal, você não pode ir pro boteco. Deu a latinha de cerveja. Resumindo, o tratamento dele não durou horas, quando ele voltou para a rua. O que é isso? É uma falta de instrução, né, da família. Nossa. Uma falta de treinamento, né? Porque normalmente quando o menino termina o tratamento dele, ele vem para a família fala, ó, já está curado. Esse agora tá bem, ficou 9 meses lá na comunidade terapêutica, esse aí não vai ter mais problema. Primeira coisa que faz, vai ter o aniversário do primo dele. Pega e leva para a festinha. Né? O que tem na festinha? Cigarro, bebida, talvez algum outro parente ali que fuma um baseado, alguma coisa. Então é coisas que a gente vai ter que instruir a família mais ou menos isso aí. Por um período não vai poder, né, frequentar alguns lugares. Alguns lugares vai ter que ser evitado. Como diz nós cristãos, né, nós vamos ter que vigiar. Alguns lugares nós vamos ter que vigiar ali por um bom período. E é isso que vamos ter que fazer. Lógico, a gente não vai fugir do mundo, né? A gente vai ter que enfrentar o mundo. Mas eu digo por mim,
eu fiquei um tempo sem usar drogas, né? E por um tempo também eu evitei vários lugares, né? Hoje não, hoje para honra e glória do Senhor, a gente tem esse trabalho, a gente entra em vários lugares, pessoas usando droga, a gente abraça, sente o cheiro da droga ali, mas, né, Deus curou nós, Deus não deixa mais nós, né, sentir aquele desejo pela droga, né? E a gente vê também aquele sofrimento ali, a gente não quer mais aquele sofrimento para nós, né? Daquela pessoa que está ali na droga. E é assim, o verdadeiro intuito nosso é ajudar as famílias, né, a receber esses meninos quando eles voltarem do tratamento, né? Ou aqueles meninos que ainda não estão no tratamento, orientar, começar a oferecer ajuda para eles, né? Maravilha. A Jaqueline Souza está por aqui também, João. Parceira, Jaqueline é benção. Ela falou aqui que esse projeto vai ajudar muitas famílias, com certeza, né, Jaqueline? Jaqueline que é parceira aqui do projeto, ajudando, auxiliando, né? Junto também com o Cristolândia, né? Testemunho João, lindo dela, né? muito bom. E você tem feito também várias especializações nesse sentido, né, João? Porque não é só, digamos assim, não é só orar, né? Orar e tal, mas tem que também buscar usar o conhecimento, né? Buscar a capacitação para poder atender essas pessoas, né? Porque tem uma série de coisas relacionadas a isso, né? Então, muitas vezes são pessoas que estão doentes, né? E que precisam de não só de oração, mas também de outros cuidados, né? Que por isso que é necessário você fazer esse aprendizado, né, João? Sim. Bom, a Joyce Ferreira, tudo tem sido idealizado pelo Senhor. A Joyce está essa é linda, essa é minha esposa, né? Obrigado aí, Joyce. A Joyce que, rapaz, fez uma oração aqui que eu vou te falar, hein, rapaz. Ela é de oração, hein? Essa é de oração. Mulher de oração, hein? Rapaz, aí louvo a Deus pela vida dela, de nunca ter desistido de mim. A gente sabe por isso que você está bem, né? Posso contar um pouquinho aqui? Claro. Eu chegava às 4 da manhã, muitas vezes 3 dias virado de droga. Vou contar essa. Eu chegava na minha casa, minha mulher estava orando. Então essa mulher aí, ela é abençoada por Deus. Eu chegava daquele jeito, né, fedida, entrava para dentro do banheiro, quando eu ia olhar, ela estava abrindo a porta do banheiro, colocando uma roupa limpa. Sei que não é fácil, né, para todas as familiares fazer isso, né, uma esposa, uma mãe fazer isso, né, porque o dependente saiu, ficou 4 dias, né, normalmente tá todo mundo irado com o dependente ali, mas para honra e glória do Senhor, eu tive uma esposa que batalhou, não desistiu de mim, né, glorifico a Deus pela vida dela. Um abraço, meu amor, um beijo. É por isso, né, João, que as pessoas, né, pastor, que precisam estar fundamentadas na palavra de Deus, né, estar bem com Deus para poder ser o suporte, né? Porque qualquer outra mulher, né, João, você ia chegar lá, já ia estar suas coisas na rua, né? Você tá doido. Na primeira, não ia nem ser assim. Ia estar as coisas tudo lá fora, né? Já tinha acabado. Ela não. E ela foi persistente, e aí se você não tivesse uma esposa que orasse, que buscasse, que clamasse ao Senhor por você, né, você talvez estaria já no inferno, né? Hoje, com certeza, o inimigo já tinha dragado, né? Já tinha levado. Com certeza. Enfim. Bom, obrigado então, Joyce, pela participação aqui, obrigado pela oração aqui outro dia, né, por estar sempre aí buscando a Deus, né, por todos nós. Isso é muito bom, eu fico muito feliz quando eu vejo, né, mulheres de oração, casais que buscam o Senhor e que realmente estão fortalecidos, né, para ajudar outras pessoas, que eu acredito que esse é o nosso propósito, né, poder levar salvação, assim como você foi liberto, né, João, você também levar essa libertação para outras pessoas. Esse foi o objetivo, foi para isso que Deus te limpou, né, te libertou. Obrigado então, Joyce. O Felipe também está com a gente aqui, parabéns pela iniciativa de ajuda ao próximo sobre o vício. Obrigado, Felipe, grande abraço. Juliane Ferreira também está aqui, Deus os ajude e os oriente. A Nancy Nantes faz uma pergunta aqui, gostaria de informações de como a comunidade pode ajudar com doações como materiais de higiene pessoal, cobertores, roupas e demais coisas, onde pode deixar, com quem deve falar? Quem vai responder? Douglas. Pode ser na Associação Reabilitar Cristolândia, né? Como eu disse, ali na rua Cuiabá, número 12, né? E a gente precisa muito disso, bom a Nancy ressaltar isso aí. A gente, quando encaminha os meninos para a comunidade terapêutica, alguns estão em situação de rua, igual eu disse aqui, familiares, né? Já não acompanham mais.
E a gente precisa muito ali daqueles kits, né? O kit higiene, o kit para casa, material escolar também. Na maioria das comunidades que a gente leva, comunidade terapêutica, tem a formação ali, né? A escolaridade para os meninos. E é de suma importância o que ela disse aí. Quem sentir no coração, a gente precisa muito dessas doações aí. Até então a gente não tem ajuda nenhuma, a gente trabalha só com doações, né? Pessoas que nos abençoam aí. E a gente precisa mesmo dessas ajudas. A Gislaine Lopes de Araújo está aqui perguntando o endereço e o horário do grupo. Na igreja Casa de Oração, né? O endereço eu não lembro, João, a igreja do João. Marechal Deodoro 343. Isso. Ali passou o pontilhão eu falo pontilhão, aquela rampa do Leve Mais ali, descendo pro São Bento, pro Catarina, passou o pontilhão na primeira esquina ali. Atravessou os trilhos ali. Isso, atravessou os trilhos. À direita, né? Isso, Marechal Deodoro 343. Como que é o nome lá da igreja? Casa de Oração Novo Tempo. Casa de Oração Novo Tempo. Quem que é o pastor lá? Pastor Sidney e a pastora Fran. São os meus pastores. Um abraço aqui pro casal de pastores. Louvo a Deus pela vida deles também. Pastor Sidney, pastora Fran, que nunca desistiram de mim também, né? Eu lá no vale da sombra da morte, eles orando por mim. Que bênção. Isso que é importante, né, pastor? O pastor William Passig é lá da Luterana, né? Nós temos uma outra denominação e tem outras também que estão se somando, e eu acredito que é para isso que vocês foram chamados, né? Para se unir e para salvar, independente de placa de igreja, né, pastor? Isso. Nós discutimos bastante, né, essa questão de onde nós faríamos, né? Não haveria problema nenhum em fazer na igreja luterana, né? Mas nós pensamos em termos de localização. Às vezes ali mais próximo do bairro São Bento é interessante, né, também. Fica dentro de uma comunidade, uma comunidade porque maior, no centro, né? Exatamente. E também assim a gente não está preso ao espaço em si, né? Também adiante nosso desejo é poder estar no espaço público também. Muitas vezes a gente sabe que tem pessoas que têm barreira de estar numa igreja, né, no primeiro momento, né? Mas, claro, o nosso papel, apesar de que não esteja muitas vezes numa igreja ou estando numa igreja, é ter total respeito também, né? Afinal, o tratamento, a recuperação, ela é muito mais do que somente aquilo que a gente vê ou aquilo que a gente... Mas também tem a ver com propósito, né? Recuperação não é só parar de usar, na verdade. Tem muita gente que fala assim, não, recuperar é parar de usar. Não. Tem a ver com dar um novo sentido à vida, novo propósito, né? Força nesse sentido. Porque eu creio assim, Douglas, que ninguém abre mão de algo que tenha na sua vida se não conhece algo melhor. Na verdade, a gente é assim com quase tudo, né? Se a gente tem um celular, a gente vai lá e troca por um melhor. Se a gente tem um carro, a gente vai lá e quer trocar por um melhor. E na nossa vida não é diferente. Nossos propósitos, o sentido que nós temos, se nós não descobrimos algo melhor, muitas vezes a gente não quer trocar, né? E essa é a ideia, né? E assim, a fé em Cristo, Douglas, ela oferece mais do que um tratamento. Eu acho que isso aqui é muito importante. Ela oferece também redenção, né? Redenção, ou seja, é perdão, é salvação também, né? Então a gente não quer apenas falar de métodos, né? Uma metodologia de recuperação, mas apontar para aquele que tem todo o poder, aquele que liberta, aquele que cura, mas sim, claro, sempre conduzido também para essa parte mais teórica, né, da instrução, mas sempre conduzindo na presença de Cristo, né, na cruz. Essa é a proposta, né? E assim, uma observação, Douglas. Existe uma pesquisa que foi feita pela Cruz Azul na Alemanha que diz que 81% das pessoas que participam ativamente de um grupo de apoio permanecem em sobriedade. E assim também, o contrário é verdade também. Diz que 89% das pessoas que estão num problema, né, de dependência alcoólica ou química e não buscam uma ajuda para manter a sua sobriedade, a sua recuperação pós um tratamento ou assim se tratando, recai. Então assim é um gráfico que nos mostra a necessidade de fato de ter uma rede de apoio, né? E com certeza nesse sentido a fé, muitas vezes a igreja também é com certeza um ponto muito forte nesse sentido, né? Maravilha. João, por que é tão difícil se libertar dos vícios? Você que foi viciado, eu acho que tem essa resposta aí na ponta da língua, né? Por que é tão difícil? Por que a pessoa não consegue?
tem recaídas e vai, sabe? Muitas pessoas patinam nos vícios. E agora nós temos novos vícios, né? Tem o vício do joguinho, pessoas que estão perdendo dinheiro, perdendo família lá pro joguinho, porque é viciado naquele troço. Tem vícios em outros tipos de jogos, né? Aquela jogatina, jogo de videogame, enfim, pornografia, enfim, inúmeras drogas aí, álcool, cigarro, e a pessoa tenta, mas ela não consegue. Tem um vício também, né, que eu estou também lutando para se libertar, que é o vício no açúcar. Tem o vício no açúcar. O açúcar é pior que a cocaína, né? Às vezes chega à noite assim, rapaz, eu fico, abre a geladeira, fecha a geladeira, abre a geladeira, fecha a geladeira, e vai para um lado e vai para o outro. Cara, é uma guerra, é uma guerra. E imagina então a pessoa, né, que com drogas, né, enfim. Que igual você falou, e açúcar, né? Eu também sou engatado num doce. Mas é igual você falou aí. O doce já te dá um prazer. Aí você imagina, né, pastor? O pastor também vai saber me ajudar aqui nessa pergunta. Você imagina uma droga que te libera ali um percentual de dopamina, né, pastor? Sim. No seu cérebro ali, quantas vezes mais do que um açúcar? Acho que milhões de vezes mais, né? Né, pastor? E, Douglas, essa pergunta é bem complexa, meu irmão. Como é que não consegue sair? Eu posso talvez complementar claro. nesse sentido. Pode me ajudar, pastor, porque eu achei bem difícil essa. É uma pergunta, ela mesmo é complexa. eu usei muito, mas... Ela é complexa. Mas assim, ó, se a gente fosse falar teoricamente, né, que talvez seja a parte que eu saiba mais, o João tem a questão prática, que é a experiência, que com certeza agrega muito também. Mas fato é que a droga é uma substância que foi feita para gerar em nós, né, um nível de prazer. A droga, também o álcool, também o vício em si, depois quando embala, vamos fazer assim, também tem o mesmo efeito. Entre outras, né, você mencionou o joguinho, a pornografia, tem um efeito no nosso cérebro que, por exemplo, qualquer coisa que nós façamos, até mesmo, por exemplo, aquilo que de melhor nosso corpo é preparado para receber como uma questão sexual, ele não supera aquilo que o álcool e a droga conseguem proporcionar. E o que acontece? A impressão que dá, talvez até para aquele que experimentou, é que a vida não tem mais graça, né? Porque aquela paisagem que eu vejo no final de tarde, que eu falo, nossa, que bonito, aquilo não tem mais beleza, né? Aquela comida que eu como, aquilo já não tem mais graça, né? E tudo parece que perde o brilho. O tratamento, a recuperação é isso, é novamente perceber as coisas boas da vida, além das drogas. Por isso existe vida além das drogas, além do álcool, né? Porque às vezes vira só isso, né? A única coisa que me satisfaz, a única coisa que preenche a minha vida é a substância, é o uso, e o que essa proposta, né, traz dessa vida que normalmente nós gostaríamos que todo mundo pudesse ter, né, de se libertar disso, de fato de poder experimentar os prazeres da vida, né, daquilo que realmente nos é dado por Deus, né, para experimentar. E é mais ou menos essa dificuldade, muitas vezes, de sair desse ciclo, né, que vai gerando em nós, né, porque o ciclo de abstinência ele é muito delicado. Então você passa a usar, e aí você sente abstinência, aquilo te corrói, e você é impelido de novo, e isso vira um ciclo vicioso, e cada vez mais se aprofundando mais, e aquilo que hoje para mim satisfaz, amanhã já não satisfaz mais. Então, se eu uso um pouquinho agora, amanhã eu já preciso do dobro para ter a mesma sensação. E eu gosto muito de falar, muitos dependentes relatavam para mim, e a pergunta é essa pergunta mesmo, né? Por que você voltava a usar? E eles sempre diziam assim, eu passei 5 anos, 10 anos, usando para ter aquela primeira sensação que eu tive pela primeira vez quando eu usei, né? Mas nunca mais eu consegui. Foi sempre de novo uma tentativa de ter aquela sensação, mas eu nunca mais eu consegui. E muitas vezes tem gente, né, que está muitas vezes no vício, né, ou nos vícios, e acaba usando, na verdade, só para suprir aquela abstinência, não é nem o prazer mais de usar. E isso é muito ruim, né? E é difícil de entender, tanto para quem está no uso, para um familiar que está lidando com alguém assim, é difícil de entender, mas fato é que todos precisam de ajuda, né? Para se libertar disso precisa de uma intervenção, precisa de uma disposição, uma força. Também a fé, nesse sentido, é algo que é muito importante, né? Enfim. Maravilha. O André Pedrosa está com a gente aqui, o André que participou aqui na segunda-feira aqui do nosso podcast junto com o Ralph. O André que é especialista em marketing, a gente falou sobre esse assunto aqui na segunda-feira.
está com a gente aqui. Obrigado, André, pela audiência, pela participação. Tiago Santos está por aqui também, está mandando um abraço aqui para o João, né? Tiago Santos, que é cristão, é músico também, né? É um baita de um levita, né, Tiago? Obrigado aí pela audiência. A Maria Aparecida da Silva, gostaria de saber se vocês estão abrindo para o vício do álcool. Quais seriam os pontos de encontro do alcoolismo? Responde aí, João. Maria Aparecida, né? Maria Aparecida. Maria Aparecida, boa noite. Nosso grupo de apoio, marca aí. É nessa sexta-feira, né, às 19 horas, na rua Marechal Deodoro, 343. Como eu disse ali, passando o pontilhão ali, a rampa do Leve Mais, na esquina, entre o Leve Mais e o Catarina, né? Descendo naquela rua ali. Marechal Deodoro, às 19 horas, o grupo de apoio da Cruz Azul, nós vamos estar abrindo ali, tá? Quiser pegar a minha rede social é João Lopes, pode me chamar ali que a gente vai te mandar o endereço certinho, te acompanhar. E o álcool também é um vício, pode estar lá, que nós vamos estar nos ajudando, né? Outros tipos de vício também vão ser aceitos, como eu disse, tem vários hoje, né? Vai? Ou especificamente álcool e drogas? Não, eu acho que é tudo que mexe com a nossa compulsividade, vamos dizer, porque antes ainda foi falado, né? Porque tem esse vício. Na verdade, são todos um só, né? Dizem respeito a um só, que é o transtorno compulsivo. Né? Que mexe, de fato, com o nosso cérebro e estraga uma pecinha fundamental ali que realmente não é possível ser recuperada, mas sim estagnada, né? A gente consegue estacionar o vício e viver uma vida diferente, com certeza, a partir disso. Mas sim, todos os vícios, né? Se de repente tem um vício diferente do álcool, da droga, ou às vezes, como você mencionou, em jogos, ou mesmo em questão da prostituição, pornografia, área sexual, com certeza eu creio, porque os princípios são exatamente os mesmos para todos eles, né? Eu acho que o grupo de apoio ele serve também para essa área também, com toda certeza, né? O Tiago Santos, João, está dizendo aqui, ó, o irmão João vai lembrar de nós, já esteve aqui no nosso Ministério Igreja Independente, aqui na aldeia Nova Tereré. Bênção de Deus, esse menino ajudou nós no projeto. Eles são ali congregam na aldeia Tereré ali, né? Acho que é na Nova Tereré. Nova Tereré, ele disse. Isso, Mateus, os meninos, Levita, bênção, hein? Abraço aí todo o pessoal da Igreja Independente. Muito obrigado aí, gente, pela audiência. João, foi difícil se libertar? Como que foi esse processo? Douglas, vou contar, foi difícil. Eu conheci a droga aos 13 anos de idade, né? Como eu tinha dito aqui, aos 13 anos de idade fui visitar uma casa de uma tia minha, em Campo Grande, e um parente lá, um primo, ofereceu a maconha, né? Para todos aqueles que falam que a maconha não tem nada a ver, não é uma droga, é a porta, com certeza. E é uma porta escancarada que certamente você vai entrar para as outras drogas. E foi assim comigo, né? Foi assim com muita gente que eu conheço. E é muito daquilo que o pastor falou, né? Você começa e o cérebro, a dopamina quer cada vez mais. Né? Então o cara, por exemplo, que começa na pornografia ali, né, bem de boa, relax, ele vai aprofundando, daqui a pouco ele tá na zoofilia, lá em coisas, pedofilia, coisas naqueles sites, aquelas coisas, né? Isso, o cara vai se afundando cada vez mais, né? Então é por isso que o vício, qualquer um que seja, ele é destrutivo, né? Então, Douglas, eu conheci aos 13 anos e usei droga até os 38, 39 anos. Cara, muito tempo. Né? Muito tempo na drogadição e perdi tudo, né? Primeiramente perdi a dignidade. Fui um cara que a sociedade não aceitava mais, né? Não estou culpando a sociedade, né? Quando a gente está no vício, a gente perde toda a dignidade mesmo. E eu estive lá no fundo do poço, né? Perdi família, né? A família tinha desistido de mim. E igual eu disse aí, mas essa minha esposa sempre orando comigo. Mesmo assim, ela separou de mim, mas continuou orando comigo. Mas para honra e glória do Senhor, sou casado com a mesma esposa 2 vezes, né? É difícil, eu acho que eu nunca tinha visto falar. Tanto que nós chegamos no cartório, a menina que ia fazer o casamento, mas você vai casar com a mesma esposa já 2 vezes? Eu falei, isso mesmo. Então, eu perdi tudo nessa droga aí, né, por um bom tempo, mas graças a Deus, Deus
Que fez bom, tudo né? novo. Porque o pessoal fala que tem ex-mulher. Eu não tenho ex-mulher, né? Sou também casado há 21 anos aí, com a mesma esposa, a primeira e única, né? E aí as pessoas falam que, né, ex-mulher não é fácil, né? Então por isso que você casou com a mesma para não ter aí. Falei, vou casar com de novo, né? Amém, mas ela é benção, Joyce. E continuando, João, pode continuar. Daí, igual eu tô te falando, não foi fácil sair dessa droga, né? Eu tive que buscar um algo a mais. Eu dava aquela parada, aquele tempo, igual a gurizada fala na rua, né? Não, vou dar um tempo. E eu dava esse tempo, parava por um período e... Quanto tempo? E de repente... Quanto tempo você Parei conseguiu? um ano, parei... Você conseguiu ficar um ano? Parei 2 anos. Caramba. E voltava. Daí... Eu sabia que faltava algo a mais, né? E esse algo a mais é Jesus Cristo. Quando eu coloquei Ele na minha vida, abri meu coração, daí eu tive essa libertação, né? Essa cura. O pastor fala que não tem cura. Vou contestar ele. Eu sou curado, pastor. Eu não sou mais viciado. Eu sou curado. É que o vício ele acaba sendo uma fuga, né? Uhum. Então aí a pessoa, quando ela está diante, por exemplo, quando ela não tem aquela consciência da libertação, ela está diante ali de um problema, ou acontece alguma coisa, ou um gatilho que é disparado, ela foge, né? Por isso que eu falo que é uma fuga. Ela foge para recorrer ao vício, né? E é uma questão química cerebral também. E também espiritual, né? E a palavra de Deus fala que a caça de demônios só sai com jejum e oração, né? Então é preciso também muita intercessão, muita oração, né? Muita entrega aos pés do Senhor para realmente haver uma libertação completa, né? E aí também precisa ter, a partir disso, né? A partir de que a casa, né? Que é o nosso corpo, ela foi limpa, ela precisa ser habitada pelo Espírito Santo. E aí é onde a pessoa deve ter uma comunhão com Deus. Isso. Ela deve buscar, né, o preenchimento desse vazio com a presença do Senhor. Por isso que é importante a pessoa estar dentro de uma igreja, buscando, porque ali ela vai ter um reforço, uma força, vai estar junto com os irmãos, e aí ela vai ter uma nova vida, né? Não vai ter, talvez, aqueles mesmos ambientes, né? Ali da festinha, do churrasquinho e ali e tal. Não, ela vai estar num ambiente cristão, né? Um ambiente preparado para ela, para que ela venha se fortalecer com a presença de Deus, né? Tem coisa melhor do que você estar reunido, se alimentando ali da palavra de Deus com os irmãos, como eu já tive lá na casa do pastor William, né, pastor, lá um churrasquinho, né, tomando lá uma Coca Zero, né? Ele está me devendo um churrasco. Poxa, rapaz, bênção, né? E ali falando sobre a palavra de Deus, né, deliberando ali os versículos, orando, né? Poxa, né, falando de coisas, né, saudáveis, né? Coisas que vão preencher o vazio que há dentro do peito de todos nós, né? Então é isso realmente que faz a diferença, né, pastor? Com certeza. A gente muitas vezes lida tanto com isso, né, de ter que parar, de ter que não, mas precisa também começar muitas coisas, né? E que começa muitas vezes de ter novos ambientes, como você mencionou, né? Realmente um novo propósito, um novo sentido. Porque é aquela máxima, né, Douglas? Você parar com o uso, mas continuar fazendo as mesmas coisas, o resultado não vai ser diferente. Né? Em algum momento vai dar ruim, né? Vai ter recaída, mas se você quer então uma recuperação, quer fazer esse tratamento, buscar essa ajuda, precisa também ter novos comportamentos, lugares, amizades, né? Isso com certeza demanda um novo sentido. É o que até a palavra vai chamar de conversão, né? É eu estar indo uma direção e eu literalmente dar uma meia volta e ir por uma outra direção, né? Isso é indispensável para quem quer buscar, né? Porque justamente a minha vida antiga é que me fazia levar a esse caminho, né? E quebrar esses mecanismos é indispensável no tratamento, né? Abrir mão, renunciar de tudo aquilo que muitas vezes me leva ao uso, ou nessa conjuntura, né, de compulsividade, é muito importante, né? Você fez isso, João? Fiz. Como que foi? Você fala tirar essas coisas do caminho, não? Eu, com uma certeza. vez você teve um momento lá, como que foi a virada de chave? Tipo, a última vez você falou, acabou, a partir de agora, aconteceu alguma coisa ou não? Eu não vou falar como é que foi, porque gera uma situação que houve uma... Não posso falar.
Não, fala aí, vamos estamos ao vivo aqui, pessoal. Não tenho medo de falar, não, eu gosto de testemunhar. Não dá nem pra editar, hein? Não precisa editar, não. Eu estava usando droga 3 dias dentro de uma biqueira. 3 dias. 3 dias, só tomando água. E eu pedia para alguém, enviar alguém lá, para me tirar lá de dentro, um servo de Deus. Eu mesmo usando droga lá dentro, eu não conseguia sair. Mas eu pedia para Deus enviar alguém lá, que eu não tinha forças para sair daquele lugar. E eu pedi para alguém levar e Deus mandou o menino lá. Mandou um servo de Deus, esse eu posso falar o nome dele, é o irmão Eliseu, abençoado, muita gente conhece aí. Deus enviou ele lá dentro. E ele, com toda a autoridade da parte de Deus, ele entrou dentro da biqueira, é a boca de fumo, né? Uhum. Ele entrou dentro da boca de fumo, os traficantes mandou parar a boca de fumo, ele orou pelos meninos que estavam lá dentro, ele orou por mim e me levou embora. A partir desse momento eu tomei uma decisão, né? Tomei uma decisão ali que eu não iria usar mais, porque eu pedi aquele socorro ali para Deus, né? E Deus atendeu aquele socorro ali naquele momento de angústia, né? Sem força de sair dali. E ouviu tua oração, né? E mandou. Ouviu minha oração, mandou lá. Quando eu escutei a voz dele, ele batendo no portão, eu falei, Deus ouviu minha oração. Olha aí. Né? E assim, eu tenho ouvido testemunho também de meninos assim. Teve um menino agora que eu levei semana passada, para o Esquadrão da Vida, para a comunidade terapêutica, em Batayporã que ele está. E ele falou a mesma situação da qual eu passei. Ele estava sem força, ele ficou 32 dias embaixo da ponte lá no Inhaiá, ali no córrego, em Campo Grande. Ele ficou 32 dias embaixo da ponte sem conseguir sair e subir para pedir ajuda. Uau. E ele pediu também para Deus enviar alguém. Daí apareceu um primo dele e achou ele. Ele estava embolado, com uma grande quantia de droga ainda para ele usar. Ele estava embolado ali de manhã, que ele amanheceu, num papelão para se esquentar, né? Quando ele viu, o primo dele puxou o papelão e achou ele. Daí ele jogou essa droga, ele falou, Deus me atendeu também, né? Me mandou um parente meu aqui, e ele, para honra e glória do Senhor, ele tá procurando ajuda, né? Tá se tratando lá na Esquadrão da Vida Batayporã. Tenho falado com ele direto, ele é um testemunho bem parecido com o meu. E daí, a partir disso, você se libertou? A partir disso, né, eu me libertei. Procurei ajuda, né? Procurei preencher aquilo que faltava, igual eu te falei, que era Jesus Cristo. Comecei a me ocupar, né, com as coisas da igreja, né? Eu também ali um acompanhamento da minha esposa, dos meus pastores, irmãos de igreja. Quero agradecer a cada um, todos que frequentam minha casa. O que eu falo sempre, né? Você tocou agora mesmo no assunto do gatilho, né? Uhum. O meu gatilho era a solidão. Eu não posso ficar sozinho, né? Tem vezes que a minha mulher fica brava lá comigo, lá em casa. Eu tô no escritório ali da associação, ela tá lá na cozinha, eu grito, vem cá, amor, vamos ficar aqui. Não, mas eu tô fazendo almoço. Não, vem pra cá. Vem pra cá. Daí ela fica ali, a gente coloca um louvor. Eu sinto, né, que essa é a minha dificuldade, eu ficar sozinho. E outra coisa que eu vejo, a maioria das dificuldades, a gente aprendeu também, né, pastor William? Um dos gatilhos é as frustrações, né? Também foi um dos gatilhos meus. As frustrações, alguma coisa que você vai fazer que não dá certo. O adicto, o dependente, nas frustrações, normalmente ele recai, né? Mas eu comecei a trabalhar isso aí, entregar nas mãos de Deus e Deus me curou. Amém. O pastor ia falar alguma coisa? Ia comentar que nessas histórias, inclusive contando a história do João, né? Geralmente tem alguém que é uma peça-chave dessa mudança, né? Alguém que de repente estende a mão, né? E fala, não é o teu lugar nisso aí, né? E muitas Deus vezes... sempre usa alguém, né? Sempre usa alguém. E muitas vezes falta, por parte do dependente químico, ou dependente alcoólico, buscar essa ajuda também. E às vezes vai usar justamente aquele primo, como foi o caso desse rapaz, vai usar a esposa, vai usar o pai, ou a mãe, ou alguém, um amigo próximo, né? Para lá estender a mão e tentar orientar, porque às vezes falta força própria para isso, né? Tá ali preso, aprisionado, né? Por isso que é uma escravidão. E o Salmo 28, se eu não me engano, diz que, e esse é o lema da comunidade terapêutica lá em São Bento do Sul, que Deus faz que o solitário vive em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões. Esse é o lema da recuperação, né? Deus faça com que o solitário viva em família
e liberta aqueles que estão presos em grilhões. Grilhões são aquelas bolas de ferro, né? A gente não tem muito mais aquilo que nos aprisiona, nos acorrenta, né? E muitas vezes é por conta de uma mão estendida, né? E isso é muito importante. E o vício faz tão mal, né, para as famílias, destrói tanto, né? Que é uma guerra você lutar contra o vício, né? A gente que teve ou tem familiares, né, viciados, as pessoas que passam por isso, sabe o quão difícil é, né? E quem está do outro lado, que no caso o João esteve, né, foi viciado, sabe, né, João, o quão difícil também é sair, né? Então é difícil para todo mundo. É uma dor que atinge a todos, né? Por isso que o mal, ele usa muito dessa ferramenta do vício para aprisionar, como disse o pastor, as pessoas, né? A pessoa vira escrava daquele vício. E quando a pessoa se liberta, né, você vê, né, a diferença. Você olha para o João hoje, o brilho no olhar, a diferença que ele tem, né, a comunicação que ele tem hoje aí, né, à frente do Cristolândia, falando com empresários, com políticos, com pessoas, né, da alta sociedade que também estão ajudando nesse projeto, né, e levando, indo até a linha de frente, que é estender a mão lá, né, para essas pessoas que estão em dificuldades, que estão sofrendo. Isso não tem preço, né? É uma nova vida, é Deus que está, né, usando e direcionando as coisas para o propósito dele, né? Então a gente vive para isso, né, João? É isso aí, meu irmão. Eu achei legal aqui, eu estava percebendo agora, Douglas, vou entrar no assunto aqui, que aqui ficou bem legal. Você é um codependente, né? Sim. Você passou isso com seu pai. Sim. Eu sou um dependente. O pastor William nunca, né, pastor? Não teve, acho que nenhum caso na família, nunca passou por isso, mas é um servo de Deus aí que Deus enviou para trabalhar nessa área, grande experiência, né, em comunidade terapêutica. Eu quero ressaltar, igual você falou, Douglas, a família que mais sofre. O dependente, ele se afoga na droga, né? No álcool, né? Para ele não está sentindo nada. O prazer dele é só aquela droga. É só o copo de cachaça ali, de cerveja. E o que mais sofre é a família. Vou contar também aqui um testemunho. Quando eu chegava em casa, eu vi um filho de 13 anos orando por mim, né? Clamando a Deus ali para Deus fazer a obra na minha vida. E assim ele fez. Louvo a Deus pela vida do meu filho João Vitor, né? Que orava por mim, minha esposa, meus filhos, né? Já pensou se ele seguisse e falasse assim, meu pai é assim, também você é assim? E normalmente né, Douglas? E normalmente volta, né? Tem criança né? Meu pai também faz, eu também faço. Né? Normalmente o pai é o espelho, né? Ali é o espelho, né? Mas para honra e glória do Senhor, meus filhos traçou outro caminho. Eu tenho uma filha levita, meu filho é pregador, minha esposa é da intercessão. Tem a outra que está aqui atrás, que como eu disse para você, ela é da mídia do Cristolândia. Então eu louvo a Deus que nada disso aconteceu com os meus filhos, né? Porque é muito doloroso, tanto para o adicto, mas o codependente também, que é a família, sofre muito. É a que mais sofre. Positivo. Pessoal, quero agradecer aqui a participação de vocês. Já passamos aqui de 1 hora de bate-papo, passou voando, hein, rapaz? Parece que faz 10 minutos que estamos aqui. E realmente foi uma alegria muito grande poder compartilhar um pouquinho. Eu quero trazer vocês aqui novamente, né, para a gente falar mais sobre isso. E eu quero que vocês deixem aqui o convite, né, para as pessoas participarem, né? Porque não adianta nada a gente fazer uma coisa e a pessoa não participar, né? As pessoas têm que participar, procurar ajuda, né? Não ficar com vergonha. O grupo de ajuda é para isso, né? É realmente para ajudar, né, as pessoas, as famílias. E mais uma vez agradecer aqui a participação de vocês. Algo mais, pastor William Passic, da Igreja Luterana, que o senhor queira acrescentar. A Noticidade aqui ao vivo à sua disposição. Só para encerrar também, às vezes não ficou claro o que é um grupo de apoio, talvez, né? Um grupo de apoio é um momento, é um lugar, um encontro, né, de pessoas que são ou adictas, né, estão no vício, ou familiares, e é um lugar de escuta ativa, né? Apoio emocional, espiritual, conversas, orientação, onde a gente tem um tema e a gente conversa sobre isso. Todos podem compartilhar se assim desejam, ninguém é obrigado a falar, né? É um lugar para isso, voltado para este momento, né? E eu creio que é a partir disso que Deus também conduz a libertação, Deus cura, então, como o João mesmo disse, né? E novamente, então, nessa sexta-feira, dia 8, nós começamos, né, essa estreia, esse encontro, né, lá na Igreja Casa de Oração Novo Tempo,
A rua eu sempre esqueço, João. Marechal Deodoro 343. Marechal Deodoro 343. Toda semana, toda sexta-feira, que geralmente é o pior dia para quem está no uso, né? Onde justamente dá aquele sentimento, o que eu vou fazer hoje, né? E vem tudo... Sextou, né? Exato, e é justamente naquele momento que a pessoa pode decidir, eu vou pro grupo de apoio hoje, né? E realmente é uma ferramenta aí, dentre outras, né? Existem tratamentos, o próprio CAPS, a nossa irmã Gislaine, que também trabalhou nesse sentido, entre outras ferramentas, o NA, também, que é outra proposta de grupo de apoio, né? Com certeza. E essa é mais uma que tem aí a somar, aliando a questão da fé, junto também com todo apoio emocional, orientação teórica sobre o assunto também. Esse é o nosso desejo de caminhar junto, em amor, né? Essa é a proposta, é aquilo que Cristo nos coloca no coração, né? E nós queremos estar juntos nesse sentido também, né? Positivo, mandar um abraço aqui para o Reginaldo Santos, está com a gente também, a Marlene Brito, que, se eu não me engano, é a mãe do Adilcinho Brito, que também está com a gente aqui na live, né, Adilcinho? Doutor Adilson Brito, né? Parceirão advogado, da associação, hein? Que um bom. Abraço, Adilson. A Vanessa Brito também está aqui dizendo live muito top. Obrigado, Vanessa. Obrigado mesmo aí pela audiência, pela participação. Adriano Brandão e também a Elisângela Lustosa está aqui deixando o endereço, Marechal Deodoro 343. Obrigado aí, Elisângela. João, algo mais a acrescentar? Só agradecer, né? Pessoal, nos procurem. Se você tem esse problema da dependência química na sua casa, dependência do álcool, nos procurem. Pastor William, né, da Luterana, também pode estar procurando lá na igreja, né, pastor? Também pode. Casa de Oração Novo Tempo também está de porta aberta. Tem os cultos, pode nos procurar por lá também. E só ressaltar aqui, só agradecer a cada um dos colaboradores, todos aqueles que participaram, Douglas, Noticidade, o William. Amém. Da minha igreja é o seu endereço, tá? Rua Distrito Federal, 1350, também será bem-vindo, se precisar, quiser, estamos por lá. Se quiser deixar os horários de culto também, pastor, também, sempre, todos os domingos, às 7 horas da noite, nós estamos lá, né? Domingo, 7 da noite. 7 da noite. E lá, você sabe, João? Na Casa de Oração Novo Tempo, é todo domingo, às 8 horas da manhã e nas quarta-feiras, às 19 horas. Maravilha. Então é isso, pessoal. Senhoras e senhores, João Lopes, William Passig participando aqui do nosso podcast, agradecendo a audiência de vocês em nome da eForte Incorporadora, do Nutri Mais Atacado, da IVR Net, Clínica Divertidamente e também do restaurante Que Delícia. Essa foi a edição de número 94, episódio 94 aqui do nosso podcast. Quero agradecer a sua audiência e lembrando que amanhã temos mais uma edição. Essa semana foi corrida, segunda, terça, quarta e quinta, né, direto aqui de episódios. A gente está acelerando um pouquinho mais aqui no agosto, voltando com tudo aqui o nosso podcast. Muito obrigado a todos aqui pela sua audiência e até amanhã.